Fala, queridos, boa noite a todos. Desde já agradeço a visita em nosso canal. Aqui, Jair Santos. Hoje a reflexão da mensagem é com o nosso amigo Luiz César, presbítero preletor. Meu amigo, como vai o senhor? Tudo bem, graças a Deus, irmão. Deus até aqui tem nos abençoado. Graças a Deus. Legal. Só alegria? Só alegria. Amém. Hoje o abraço vai para o pastor Elias Francisco, que mora no bairro Jardim Uruguai, Campinas, São Paulo. Um abraço também para a Angélica Reis, que mora no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Meu amigo, Deus ficou em silêncio 400 anos e usou o profeta João Batista para falar com o povo. Por que esse período de 400 anos em silêncio e por que também usou o profeta João Batista para falar com o povo? Nós sabemos que o nosso Deus, ele se silenciou em relação ao seu povo por causa da própria negligência do seu povo, né? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que o desejo de Deus era sempre reinar sobre o seu povo, que o seu povo viesse sempre obedecer à voz de Deus. E quando nós olhamos para a passagem do profeta Daniel, nós vemos Deus falando com o profeta Daniel que o povo não estava rejeitando Daniel, mas estava rejeitando o próprio Deus. E era já uma palavra de Deus direcionada, né, ao próprio povo, já logo no início, quando ele fez as suas promessas a Abraão, que o povo seria cativo, o povo seria, né, levado para uma terra distante, e depois seria um povo escolhido para servir a Deus, para ter Deus como único, como único rei, como único nas suas vidas. Porém, o povo virou as costas ao Senhor, o povo virou a outros deuses, e por isso Deus silenciou-se em relação ao povo. Mas depois nós vemos que o amor de Deus ele é tão grande que aí Jesus envia João Batista, né? Deus envia João Batista e João Batista já vem anunciando o reino de Deus, anunciando o Cristo, o Salvador, e trazendo uma grande esperança não só para aquele povo, mas para todos nós que estamos aqui hoje. Legal. Qual a mensagem para o dia de hoje? Hoje eu queria falar um pouquinho com os irmãos. E, na verdade, nem é uma mensagem, mas é uma meditação, conversando aqui com o irmão nesse estúdio, falar um pouco a respeito do momento em que Jesus chama os seus discípulos, em João capítulo 6, para levá-los ao deserto. E nós sabemos que nessa passagem bíblica o Senhor realizou um grande milagre. Ele fez ali a multiplicação dos pães, também a multiplicação dos peixes. E foi um grande milagre realizado por Jesus ali diante daquele povo. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que esse texto está registrado nos 4 evangelhos de Jesus Cristo. E quando nós olhamos para o evangelho e tentamos ver aquilo que Jesus viu através dos olhos dos seus discípulos, aquilo que os discípulos escreveram, o que eles estavam vendo de Jesus. Cada um deles, em cada um dos evangelhos, ele nos passa uma visão diferente daquilo que eles estavam vendo pelos olhos de Jesus. E quando a Bíblia diz que quando Jesus ele chama os seus discípulos para ir ali para o deserto, ele se retira para o deserto por 2 motivos. Nós sabemos que lá em Mateus capítulo 4, verso 1, Jesus ele vai para o deserto, mas ele está sendo conduzido pelo Espírito do Senhor para ser provado. E diferentemente aqui no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas, quando nós lemos essa passagem, nós vemos o próprio Jesus agora se retirando para o deserto. Lógico, com um grande propósito. A Bíblia vai nos dizer que ao Jesus ouvir dos discípulos de João, justamente parece que o irmão fez uma pergunta relacionada a João, Jesus ouvir sobre a morte de João Batista. A Bíblia diz que João foi morto, os seus discípulos vieram, tomaram o seu corpo, sepultaram, e logo depois eles vieram até Jesus e disseram, olha, João foi morto, foi sepultado. E Jesus, ele temendo uma revolta do povo ali na cidade, a Bíblia diz que ele entra num barco e se retira para um lugar deserto. E a Bíblia também nos diz que neste momento os discípulos estão chegando de um trabalho árduo que eles estavam fazendo
eles estavam pregando o evangelho, estavam fazendo o ide do Senhor, e eles estavam tão afinco na obra de Deus, que a Bíblia vai dizer que eles não tinham tempo para nada, nem para se alimentar. E eles chegam felizes, anunciando a Jesus, dizendo, olha Senhor, nós fizemos isso, tudo aquilo que aconteceu, e o Senhor fala, olha, vocês estão cansados, vamos aproveitar e vamos nos retirar para um lugar deserto. E é interessante, irmão, que Jesus ele pega os seus discípulos e ele vai para um lugar afastado do povo, afastado da cidade. E quando nós olhamos para esse texto, aqui é o próprio Jesus tendo a decisão de ir para o deserto. E a intenção de Jesus era de sair do meio do povo. Mas a Bíblia vai nos dizer que o povo, ouvindo e vendo e reconhecendo Jesus e os seus discípulos saindo, eles se reuniram e foram para o deserto primeiro. E quando Jesus chega lá, aquela multidão já está lá no deserto, aguardando a chegada de Cristo. Isso nos tira uma lição muito bonita, porque não importa o lugar que nós estamos, não importa para onde nós vamos, o importante é se nós estamos ou se nós vamos para o mesmo lugar que Jesus está. O importante é nós estarmos aonde Jesus está. Isso é uma reflexão para a nossa vida, porque se nós estivermos no vale, se nós estivermos no monte, ou se nós estivermos no deserto, o importante é estar aonde Jesus está. Porque aonde Jesus está, algo acontece. Onde Jesus está, o lugar é diferente. O lugar se torna diferente, porque a presença de Jesus muda toda e qualquer circunstância. A Bíblia diz que para o nosso Deus não há nada impossível. E é interessante que Jesus chega no deserto e aquela multidão já está ali esperando. E aí um dos discípulos, escrevendo aqui, dos evangélicos, ele diz que quando Jesus olha para aquela multidão, ele, sentindo compaixão deles, ele olhou e viu eles como ovelha. E é interessante que o versículo nos chama a atenção, que a Bíblia vai dizer que Jesus, olhando para eles, viu como se fossem ovelhas. Porém, a continuação do versículo diz, ovelhas que não tinham pastor. E essa faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Jesus chega no deserto, depara com aquela multidão, o discípulo olhando e vendo pelos olhos de Jesus, e Jesus está olhando para eles e vendo aquelas pessoas como ovelha, porém ovelhas que não tinham pastor. Aí nós vemos a necessidade de mudar o nosso olhar hoje. Hoje nós olhamos para a sociedade, olhamos para as pessoas, olhamos tantas pessoas sofrendo na rua, né? Talvez nas prisões e em tantos lugares, e talvez nós não temos esse olhar de enxergar pessoas como ovelha. Apesar de estarem sem pastores, são pessoas que são ou que podem se tornar uma ovelha de Cristo. E é interessante que Jesus olhando para eles, e aí a gente começa a analisar aquilo que Jesus estava vendo. Quando nós paramos para pensar um pouquinho, irmão, a respeito de uma ovelha que não tem pastor, e aí você começa a meditar, puxa vida, se nós trazermos aqui para comparar com o ovino mesmo, um animal, geralmente a ovelha ela gosta de estar em rebanho. A ovelha é um animal muito simples, a ovelha é um animal muito sensível. A ovelha é um animal que precisa ser protegida, guiada, instruída, ensinada. A ovelha ela é um animal que ela requer muitos cuidados. E aí quando você imagina uma ovelha que não tem pastor, você olha para uma ovelha, imagina uma ovelha perdida, que à noite ela não tem proteção, à noite ela não tem um redil, ela não tem alguém para levar ela para se alimentar num lugar bom, ela não tem alguém para tosar a sua pelagem, ou a sua lã cresce desordenadamente, e isso atrapalha a vida desta ovelha. Assim é que nós enxergamos uma ovelha que não tem pastor. E Jesus, esta era a visão de Jesus naquele momento. E quando nós paramos para analisar isso, o quanto tem pessoas sofrendo hoje, porque elas são ovelhas que não ainda acataram a Jesus, o único e suficiente Salvador, como o seu pastor. E eu estava vendo esses dias agora uma reportagem sobre uma ovelha, não sei se os irmãos chegaram a ver essa reportagem,
uma ovelha chamada Baruque, acho que é na Austrália. Ela ficou por 5 anos perdidas. E depois de 5 anos que ela se perdeu do rebanho, ela foi encontrada por alguém. A sua lã estava tão grande que estava pesando 35 quilos, era um fardo muito pesado para ela carregar. A sua lã cresceu de uma maneira que tampou os seus olhos, ela não enxergava por onde andava. Ela estava andando sem rumo, ela estava perdida. E quando ela chega ali, que eles encontram ela, depois que eles trazem ela para o redil e faz a tosagem dela, limpa ela, aí você vê na reportagem ali a diferença de uma ovelha que tem um pastor, que é cuidada por alguém, uma ovelha que pode confiar em alguém. E assim é a nossa vida. Quando nós depositamos a nossa confiança em Jesus Cristo, quando nós temos Ele como o único pastor da nossa vida, nós temos que aceitar todo o tratamento de Jesus para nós. E é interessante que você vai analisar a dinâmica da ovelha. Todas as pessoas que trabalham com ovelha dizem que a ovelha ela precisa ser tosada pelo menos uma vez ao ano. A ovelha precisa passar por uma tosa pelo menos uma vez ao ano. Porque isso traz qualidade de vida e conforto para o animal. Então, quando Jesus vem ao nosso encontro, Ele começa a tosar a nossa vida. Ele começa a limpar a nossa vida. Ele começa a tirar tudo aquilo que pesa nas nossas vidas. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica de todo pecado. A única coisa que traz peso para a nossa vida, que traz, que nos a distancia do Senhor, a Bíblia diz que é o pecado, justamente o pecado. E aí quando eu vi a reportagem dessa ovelha, eu fiquei imaginando uma pessoa que ela não tem Jesus como pastor, como ela sofre, ou como ela busca saídas em outros lugares e não encontra. E aí a gente fica analisando. Quando Jesus chega diante daquela multidão, Ele enxerga aquelas pessoas como ovelha, e aí a Bíblia diz que Ele se encheu de uma íntima compaixão e Ele começou a curar as suas enfermidades. Porque a partir do momento que nós colocamos a nossa vida à disposição de ouvir as instruções de Cristo, nós somos curados por Jesus. E aí Jesus começa a curar aquelas pessoas de todas as suas enfermidades, porque elas causaram uma íntima compaixão, um sentimento de amor em Cristo. E é interessante, irmãos, esse sentimento tem sumido nos nossos dias. As pessoas estão se tornando frias, estão se tornando pessoas que parece que não se importam mais com o sofrimento das outras. E esse sentimento ele não pode sair, principalmente da vida do cristão, né? Nós temos que ter o mesmo sentimento em que Jesus teve. E a Bíblia diz que Jesus ele começa a curar essas ovelhas. E a partir do momento que ele cura, a Bíblia diz também que ele começa a trazer a eles instrução a respeito do reino de Deus. Aquelas pessoas, elas vêm até Jesus, eram ovelhas desgarradas, mas agora passam por um processo de cura e começam a receber a instrução do reino de Deus. Esse é o interesse de Jesus Cristo, de nos instruir a respeito do reino de Deus. E é muito bonito, porque quando a gente analisa um pouco esse texto de Evangelho de João, João ele tem uma maneira diferente de escrever aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus falou. E João ele vai dizer que Jesus, olhando para aquela multidão, ele também viu a necessidade deles de serem alimentados. Porque nós entendemos e aprendemos que todos aqueles que vêm até a Cristo, de maneira nenhuma vão sair famintos. De maneira nenhuma Jesus vai dispensar você com fome ou com sede. A Bíblia diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a fonte de água viva para as nossas vidas. E aí a Bíblia nos diz que Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos a respeito da alimentação daquelas pessoas. E os discípulos, todos eles têm a mesma reação. Senhor, nem com 200 dinheiro nós poderíamos comprar pão para alimentar todas essas pessoas. E dá uma olhada em volta, Senhor, nós estamos num lugar deserto. Nós precisamos lembrar que esse milagre, ele foi realizado em um lugar deserto. Ali, se nós fosse trazer para os dias de hoje, ali não tinha Extra, não tinha Carrefour, não tinha padaria, não tinha o recurso que tem hoje.
mas tinha Jesus. Aleluia! Então não importa o lugar que nós estamos, o que importa é se Jesus está conosco. E Jesus, ele, aproveitando a oportunidade ali, a respeito da morte de João, do cansaço dos discípulos, ele chega ali no deserto, se depara com aquela multidão, ele viu a oportunidade de realizar um grande milagre. Talvez se aqueles discípulos não vão acompanhar Jesus ao deserto, se aquelas pessoas não acompanhassem Jesus até o deserto, elas iam perder a oportunidade de ver Jesus realizar um grande milagre no deserto. Isso também é uma lição para a nossa vida, porque não importa a situação que nós estamos passando, o momento que nós estamos passando, se Jesus estiver conosco, ele pode realizar um grande milagre até mesmo no deserto. Deserto fala de lugar sem recurso, não tem água, não tem plantação, não tem loja, não tem movimento, mas para Jesus isso não importa, né? Nós sabemos que para ele nada é impossível. E é interessante que Jesus, ele agora pergunta aos seus discípulos a respeito do pão, e eles dão a mesma resposta, e aí Jesus, um dos seus discípulos apresenta e diz: Senhor, nós temos aqui um rapazinho com 5 pães e 2 peixes. Jesus toma os pães, Jesus toma os peixes, ele dá graça, ele dá aqueles pães e aqueles peixes na mão dos seus discípulos, e os seus discípulos agora começam a distribuir para aquelas pessoas que estavam ali, principalmente os homens que ele pediu para que assentassem na relva, e começa a ser distribuído aquele pão. Eu entendo que Jesus, ele conta com a igreja desta maneira. A igreja, ela retém hoje o pão da vida. Nós temos a palavra, nós temos o conhecimento, nós temos o Espírito Santo. E nós temos uma multidão de famintos nessa terra que precisam de alimento espiritual. E esse alimento está na igreja. Esse alimento está conosco. Hoje eu observo que as pessoas estão mais preocupadas em se aparecer no culto, em mostrar o seu carro na igreja, em mostrar o seu sapato colorido, a sua roupa colorida na igreja. Ele pergunta se ele pregou bem, se ele cantou bem, mas ele não está preocupado se Jesus salvou ou não salvou uma alma no culto. E a nossa preocupação tem que se voltar para isso. Jesus nos deu a condição de dividirmos o pão, de dividirmos o peixe com aqueles que estão famintos. E essa é a nossa responsabilidade. E eu olhando para esse texto, eu vejo que Jesus, ele ali instrui seus discípulos, eles começam a fazer aquela distribuição, eles começam a alimentar aquelas pessoas, e a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus viu que todos estavam alimentados, agora ele dá uma instrução aos seus discípulos, dizendo: olha, agora recolhei o que sobrou, recolhei os pedaços que sobrejaram, para o quê? Para que nada se perca. E olhando para esse texto, eu entendo uma coisa, irmão. Aquele tempo, Jesus alimentou aquela multidão com 5 pães, com 2 peixes. Eles comeram e a Bíblia diz que sobrou daquele alimento. O versículo 13 diz: recolhei-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada, porque sobrejaram aos que haviam comido. Eu quero dizer para você que nos ouve nessa noite, o pão não acabou. Aleluia. O pão alimentou todas as pessoas e não acabou. E eu quero que esta palavra fique gravada no seu coração. Você que é pregador da palavra, você que é servo do Senhor, o pão não acabou. O pão, ele não terminou. O pão, ele parou de ser multiplicado, mas ele sobrou. Aleluia. E nós entendemos que este pão está hoje nas nossas mãos. Ele está conosco. E é nós que temos a responsabilidade de levar este pão adiante para aqueles que estão famintos. Eu acho que a responsabilidade maior da igreja hoje é essa: levar o pão para aqueles que estão famintos. Então nós precisamos
aprender, irmãos, e aprendemos com essa palavra nessa noite. Se você pregar para meditar aí em Mateus, Marcos, Lucas e João, que todos eles registram essa passagem, você vai ver que cada um deles teve uma visão diferente daquilo que Jesus estava fazendo. Porém, quando nós pegamos todas as ações de Jesus ali, nós entendemos que Jesus estava se tornando o sumo pastor daquelas ovelhas. E a Bíblia diz lá em João capítulo 10 que as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. Quando olhamos para o período histórico, a Bíblia vai dizer que os pastores levavam as suas ovelhas e eles colocavam ela num redil, naquele tempo um lugar de pedra, cercado mais ou menos com uns 2 metros de altura. E ali tinha pastores que tinham 10, 20 ovelhas, outros tinham 100, outros tinham 30. Mas quando a noite caía, todos eles levavam as ovelhas e elas dormiam ali naquele lugar, em segurança, e ficava ali um pastor ou um porteiro sobre a porta. Mas aí Jesus, fazendo ali a sua parábola, ele diz que no outro dia chegava o pastor da ovelha, e quando ele levantava a sua voz, podia ter 200 ovelhas lá dentro do redil, e somente 10 era daquele pastor. Mas quando elas ouviam a sua voz, elas levantavam as suas cabeças, já iam formando as filinhas, e vinham, porque elas conheciam a voz do seu pastor. E a Bíblia diz, Jesus dizendo, e ele as tirava para fora, as suas ovelhas, e ele ia adiante delas, ele ia na frente. Eu quero deixar registrado nessa noite, que se Jesus se tornar o seu pastor, ele vai adiante de você. E aquele que está na frente é aquele que recebe todo o perigo, é aquele que tem a visão privilegiada. E se Jesus estiver na nossa frente, não importa o perigo, não importa talvez o buraco, não importa as ameaças, porque se ele estiver na frente, ele é o nosso sumo pastor para nos guardar, para nos proteger e para nos livrar de todo mal. Amém, Luiz César, presbítero. Muito obrigado, viu? Deus abençoe grandemente o senhor, a família do senhor, em participar aqui conosco aqui. Luiz César, presbítero, preleitor, casado com Denise de Fátima, congrega na de Belém, Vila Aeroporto, Campinas, São Paulo. Mora ali na região também. Irmão, quer deixar o contato do irmão para o irmão pregar nas igrejas aí, fazendo um favor? Eu prefiro não deixar, Barão. No momento? Prefiro não deixar no momento. Eu tenho um propósito com Deus que eu quero ir aonde Deus quer me levar. Então eu não quero deixar o contato por enquanto. Eu tenho ido em algumas igrejas, tudo, e eu tenho deixado os convites aparecerem naturalmente para que eu gostaria e gosto de ir num lugar onde Jesus quer me usar para resolver alguma coisa. Então, assim, da mesma maneira que nós nos contatamos lá, Deus tem feito na minha vida e eu sou grato a Ele por isso. Amém. Tá bom? Então... Amém, tranquilo. Quer mandar um abraço para alguém, agradecer? Quero agradecer a minha esposa, quero agradecer os meus filhos, ficarem em casa, agradecer os irmãos da igreja que eu congrego, que Deus possa continuar abençoando a todos. Também as pessoas que vão assistir esse vídeo, que Deus possa alcançar a cada um com as bênçãos celestiais, com as bênçãos de Deus. E eu quero dizer para você que se você colocar Jesus como seu sumo pastor, você já pode se declarar mais do que vencedor. A Bíblia diz que ele já venceu por nós, né? Nós estamos neste mundo, temos aflição, mas ele já venceu por nós. Que Deus abençoe a todos. Amém. Para finalizar aqui, eu quero mandar um abraço para Jean Souza, que mora no bairro Vila Vitória, Campinas, São Paulo. Um abraço também para o pastor Juarez Santos, que mora no bairro Jardim Santa Lúcia, Campinas, São Paulo. E ele já até a próxima. Jesus.